A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 3, as 70 semanas de anos. No capítulo 2, os impérios mundiais discriminados, recomendamos ali a leitura de Daniel do capítulo 5 ao capítulo 8 e tratamos dos seguintes fatos. Tópico 1. A queda do primeiro império mundial, Babilônia. O que significa as palavras Mene, Tekel e Ufarsim, escritos na parede do palácio, em Daniel, capítulo 5. No tópico 2, os 4 últimos impérios mundiais. Qual o país cada animal simbólico representava em Daniel, capítulo 7. E hoje, no tópico 1, a oração de Daniel. Recomendamos aí a leitura de Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 23. Amados, vamos fazer uma retrospectiva aqui rápida. As duas principais profecias de Daniel, ou no livro de Daniel, são as do capítulo 2 e do capítulo 9. A do capítulo 2 revela o futuro do mundo gentílico, terminando pelo reino dos 10 dedos dos pés da grande estátua. Quando uma pedra, que representa Cristo, na sua vinda para julgar ali as nações, bate violentamente nos pés da estátua e a esmiuça. No capítulo 9, revela o futuro da nação de Israel, incluindo também o período da igreja. Se bem que a igreja aqui ela está meio que parentética, ou seja, está entre parentes. Podemos dizer que esta profecia é o futuro de Israel no plano de Deus, ok? Agora entenda, se nós não entendemos bem a profecia das 70 semanas, tampouco entenderemos o sermão profético de Jesus lá em Mateus 24, e nem o livro de Apocalipse, uma vez que a citada profecia abrange os dois, tá? Quase todo o livro de Apocalipse, ou seja, do capítulo 6 ao capítulo 19, é apenas uma ampliação da profecia predita na 70 semanas de Daniel. Deus deu a Daniel um quadro geral de eventos futuros relacionados com Israel. E a João, no Apocalipse, deu os detalhes desses eventos, ok? Então vamos começar. Depois dessa retrospectiva, vamos começar. No versículo 1, o cenário histórico profético, no primeiro ano de Dário, ok? Isso aconteceu, amados, vamos relembrar. Se você tiver alguma dúvida, assista novamente a aula passada. Isso aqui aconteceu no final do capítulo 5, versículo 31. Estava chegando ao fim os 70 anos de cativeiro do povo de Israel. 70 anos de cativeiro é uma coisa, 70 semanas proféticas são outras, tá? Só para você ter essa concepção. No versículo 2, a parte A diz: Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, tá? Ou seja, Daniel possuía uma biblioteca, mas cujos livros ele estudava, e entre eles estava o livro de Jeremias. E a profecia de Jeremias, sem apreço, ela diz o seguinte, Jeremias capítulo 25, versículo 11 e versículo 12, a parte B. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Versículo 12, a parte B. Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Okay? Então, esse rei que se fala a profecia, já foi castigado. Quando nós vimos ali no capítulo 5, versículo 31, que o rei havia morrido, né? Então, Daniel considerava, então, que já estava no tempo para terminar aquela assolação de Jerusalém, a qual continuava ainda destruída e o povo em cativeiro. E como nós já vimos em aulas anteriores, Daniel era um homem de oração e de jejum. Certamente, temos aí uma das razões porque sempre permaneceu firme na fé, vivendo e trabalhando nas alturas palacianas,
Mas observe, muitos cristãos, ao subirem nesse sentido, infelizmente começam a descer espiritualmente, começam a cair espiritualmente. O caminho certo, nesse caso, é o da oração e da meditação da palavra, como fez Daniel. Ele deixou um modelo para nós. Então, como que Daniel começou a fazer isso? Daniel confessa os pecados da sua nação como se fossem seus, identificando-se assim com o seu povo. No versículo 5, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele sabia conjugar, amado, os verbos bíblicos, os verbos bíblicos na primeira pessoa, né? No versículo 21, por exemplo, fala: falava eu, digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Amém? Então, observe. Daniel não chegou a concluir a sua oração. A resposta divina veio antes da sua conclusão. Deus mobilizou o anjo Gabriel. Esse anjo, ele declarou que seu local de permanência é na presença de Deus. Em aulas passadas, nós já havíamos estudado sobre os anjos, no livro 2. Né? Depois vocês voltem lá e que vocês tenham um aprofundamento nessa matéria. Então, os anjos são seres celestiais, que se deslocam rapidamente, ou seja, numa rapidez incrível, e além da concepção da mente humana. Os anjos santos são liderados por Miguel, que é o arcanjo, ou seja, é o chefe dos anjos. Os anjos maus, decaídos, são chefiados por Lúcifer, o querubim que pecou e revoltou-se contra Deus. No versículo 23, nós temos uma resposta do anjo. Porque és muito amado. Observe isso, amados. Que maravilha da graça de Deus e do seu amor sermos amados nos céus. E Deus testemunhar desse amor. Né? Então, vamos fazer mais uma retrospectiva aqui. Daniel foi deportado para a Babilônia, no ano 606 a.C. Antes, Judá era independente. Passaram os 70 anos. Daniel ora pelo retorno de Israel. Quem dominava agora era a Pérsia. E a Pérsia dominava, inclusive, Judá. E em 536, ocorreu esse período de intercessão e de oração para o retorno. Amém? Então, Daniel, no capítulo 9, versículo 24, a parte A diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, circunstâncias e observações sobre a profecia dessas 70 semanas. Vamos fazer um apanhado aqui. Letra A. Findara-se os 70 anos e não ocorreria o repatriamento dos judeus. Amados, se nós voltarmos no versículo 2, nós veremos Daniel afirmando o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Okay? Isso começou a afligir ali a alma de Daniel, levando-o a interceder pelo povo diante de Deus em oração e jejum. Okay? Letra B. Por que 70 anos de cativeiro, nem mais e nem menos? Temos que entender, tratava-se de disciplina da parte de Deus para com Israel. Né? Amados, e por que o povo de Israel foi disciplinado por Deus? Bom, na passagem lá de Levítico, Deus determinou a observância de um ano sabático. Ou seja, o povo poderia trabalhar a terra durante 6 anos.
plantar na terra durante 6 anos. Mas no 7º ano era ano sabático, era ano de descanso, né? Era quando a terra descansava, ela não ia ser plantada. Isso deveria ser observado a cada 7 anos, ok? Então, ora, durante quase 500 anos, que vai ali desde da monarquia de Israel até o cativeiro, eles não cumpriram esse preceito de Deus, essa determinação. Resultado, Deus mesmo fez a terra repousar, mantendo os seus inquilinos fora por 70 anos, né? Os 70 anos é o total dos anos sabáticos ocorrido no espaço de 490 anos. Se você pega ali 490 anos, divide por 7, você vai encontrar 70. Deus, sabendo muito bem lidar com as pessoas e nações que quebram suas leis, mesmo as civis, como nós acabamos de ver, ele tomou essa providência. Letra C. As 70 semanas proféticas, que nós já mudamos, agora são 70 semanas proféticas, vai de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Né? São 70 semanas de anos, não de dias. Entenda isso. Depois nós vamos voltar aqui, vou esmiuçar cada um das fases disso daí. Letra D. Esta profecia foi atestada por Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Mas observe, isso aqui traz ao nosso conhecimento a última das 70 semanas, que ainda é futura, ela não ocorreu, uma vez que o fato ali citado por Jesus, né, ainda está aguardando a ocorrência. Então, os 3 grupos de semanas são os seguintes. O primeiro grupo são 7 semanas. O segundo grupo, 62 semanas. E o último grupo, de 1 semana. O calendário de Israel, ele é o calendário lunar. É interessante nós vermos isso para facilitarmos o nosso entendimento um pouquinho à frente. A lua nova marcava o início do mês, sendo esse uma ocasião festiva, né? Então, o mês em Israel sempre começa no 14º ou no 15º dia de cada mês, né? Não igual ao nosso, é um pouquinho diferente. O ano lunar, ele é de 354 dias, sendo, nos fatos gerais e nas profecias, acaba sendo arredondado para 360. O calendário solar, que nós vamos falar daqui a pouco dele, ele é posterior. Este é relacionado com as estações do ano, ok? Então, vamos lá para o primeiro grupo, letra A. 70 semanas, ou 49 anos. Este período começaria com a extinção, ou melhor, com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, o qual foi baixada em 445 a.C., por Artaxerxes Longimano. Mas observe, de acordo com a maioria das autoridades no assunto, o capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião desse decreto. Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a esse ato. No final dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída, lá no ano de 396 a.C. Então, observe, houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém. Um em 457 a.C., de embelezamento do templo e restauração dos cultos, a cargo de Esdras, está lá em Esdras, no capítulo 7. O outro foi a reconstrução dos muros e, portanto, da cidade, a cargo de Neemias. E é deste que estamos tratando aqui, o que foi baixado em 445 a.C. A partir daí, começaria a contagem, ou começou a contagem das 70 semanas proféticas. Ok?
Letra B, grupo 2, 62 semanas ou 434 anos, versículos 25 e 26. Neste período surge o Messias e é morto. Os 434 anos vão de 396 a.C. até os dias da morte de Cristo em Jerusalém. Logo depois ocorre a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Conforme ali o versículo 26, após a morte de Jesus teria lugar a destruição de Jerusalém. Assim, de acordo com a profecia, o Messias morreria antes da destruição de Jerusalém, o que de fato ocorreu, se cumpriu, ok? Então, vamos fazer agora a retrospectiva histórica do nosso calendário, tá? O calendário foi primeiramente organizado ali por Rômulo, o primeiro rei de Roma. Tinha 10 meses, tá? Numa Pompílio, outro rei romano, seguiu o exemplo dos gregos, estabeleceu o ano de 12 meses. Acrescentou-lhes 2 meses, janeiro e fevereiro. O ano tinha 354 dias. Como eu havia dito, era o calendário lunar, ok? E foi esta desordem que Júlio César, que criou ali o calendário juliano, encontrou ao chegar ao trono. Chamou a Roma um astrônomo grego, Socigênesis, da escola de Alexandria, sendo abolido ali o calendário lunar e adaptou-se o calendário solar, no ano de 45 a.C., com um ciclo de 4 anos, 3 anos comuns, de 365 dias, e um ano bissexto, de 366 dias. Durante o consulado de Marco Antônio, reconheceu-se a importância da reforma no calendário romano por Júlio César. Foi decidido prestar-lhe uma justa homenagem. Assim, o 7º mês, Quintilis, passou a chamar-se Július. Também no ano de 24 a.C., o Senado romano decretou o 8º mês, Sextilis, chamaria Augustus. E para que o mês dedicado a César Augusto não tivesse menos dias do que o dedicado a Júlio César, o mês de Augustus passou a ter 31 dias. Esse dia saiu do mês de fevereiro, que ficou com 28 dias nos anos comuns e 29 nos anos bissextos. Ok? Então, aí foi criado aí o mês de julho e agosto. Ou simplesmente a troca dos nomes, né? Em 526, depois de Cristo, Dionísio elaborou um novo calendário cristão, baseando na data do nascimento de Jesus Cristo. Mas enganou-se nos cálculos, resultando num erro de atraso de quase 5 anos. Por exemplo, Jesus morreu no ano 29 depois de Cristo. Mas, ao corrigir o calendário, verificou-se que o ano foi 33 depois de Cristo. Então, houve esse pequeno lapso, ok? Letra C. O terceiro grupo de semanas, o de uma semana, isso é, 7 anos. Esta última semana não começa enquanto Israel estiver fora da sua terra, disperso, o que pode ser visto ali no versículo 26. No começo do século passado, Israel começou a voltar à sua terra e continua a retornar. Mas observe, para nós encerrarmos essa parte aqui. Não que nós tenhamos encerrado o capítulo 9. Né? Hoje foi só uma pequena introdução, na próxima nós vamos retornar. Há um intervalo indefinido aí de tempo entre a 69ª semana e a 70ª semana, indicado no versículo 26, pela expressão
e até o fim. Então, nesse intervalo, que já passam em 2000 anos, enquanto Israel é rejeitada, a igreja é formada, estruturada e será arrebatada para o céu. Realmente, à luz de Daniel, capítulo 9, versículo 24, a profecia das 70 semanas nada tem a ver com a igreja, a não ser indiretamente. Nós já falamos disso na aula passada e vamos voltar a falar novamente. Então, após o arrebatamento da igreja, terá início, então, a 70ª semana, a última semana, os 7 anos em que ocorrerá a tribulação, dividida em espaços de 3 anos e meio. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio finais, a grande tribulação, a qual é descrita em detalhes no livro de Apocalipse. E nós vamos voltar nela ainda, ok? No capítulo 3, tópico 2, uma análise das 70 semanas. Recomendamos aí a releitura do capítulo 9, tá? É importante você fazer essa releitura. E vamos responder as seguintes questões. Quais os eventos associados com o começo das 70 semanas de Daniel, bem como os da última semana? Segundo, quais são os eventos que terão lugar na última das 70 semanas de Daniel? Então, o objetivo, novamente, é aquilo: conhecer para termos capacidade de defender. Amém? Não esquece aí, amados, de deixar o seu like, né? Fazer os seus comentários, deixar suas perguntas, ler e estudar esse material com quem ainda não é cristão, para que eles também possam ser impactados pela palavra de Deus, porque o nosso objetivo é levar o evangelho a todas as pessoas, né? E temos que fazer isso. Por isso, Deus deixou essa comissão para conosco, para que nós fôssemos e pregasse o evangelho a todas as pessoas. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.